Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. E então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Sentando e cantando: a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Você. A tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amados irmãos e irmãs, você que está aqui, você que nos acompanha em casa, nós devemos tomar um grande cuidado com a ilusão. Tomar cuidado para não viver iludido pelas coisas do mundo. Como a gente se ilude tão facilmente. E como que as ilusões da vida e as ilusões do mundo, elas tendem a tirar o nosso olhar de Deus, das coisas de Deus. E nós, seres humanos, nos iludimos tão facilmente. A primeira coisa que Paulo vai dizer para nós cristãos é: não se iluda. Não viva uma ilusão. E muitas vezes essa ilusão somos nós quem criamos tantas ilusões na vida, que nós mesmos quem criamos, nós mesmos que sofremos, nós mesmos que nos prejudicamos com as ilusões da vida que a gente cria. Em tudo na vida a gente pode se iludir. Paulo está dizendo: não se iluda. Veja que Paulo, pregando para a comunidade de Coríntios, e ele falando a cada um de nós, Paulo, por um momento, ele vai ser rejeitado. As pessoas não estavam aceitando.
a sua pregação. E aí ele vai dizer das pessoas que, aos olhos do mundo, elas se vangloriam, pessoas autossuficientes, são pessoas orgulhosas, que estavam se vangloriando, exaltando a sabedoria dos seus líderes, exaltando a sabedoria dos seus professores e desprezando a sabedoria de Deus. Veja que eles estavam se vangloriando, estavam exaltando os mensageiros e não davam valor à mensagem, mas exaltavam os mensageiros, louvavam os mensageiros, se vangloriavam. E veja que Paulo vai nos alertar para nós tomarmos cuidado com a sabedoria deste mundo que é oposta. Deus despreza a sabedoria deste mundo orgulhosa e autossuficiente. E Paulo vai combater esta sabedoria. Amados irmãos e irmãs, quem aqui já confiou em alguém e quebrou a cara? Quem aqui já quebrou muito a cara por ter confiado muito? Levante as duas mãos. Maldito o homem e a mulher que confia no homem. A palavra de Deus é clara. Na verdade, nós temos que confiar em alguém que é digno de confiança. Quem é? Deus. Porque qualquer um de nós, seja quem for, pode te decepcionar, te decepcionou, vai te decepcionar. Mas padre é a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, é o padre, é o fulano de tal, não interessa. É ser humano, é. Uma hora vai te decepcionar. E às vezes na hora que você mais espera, você está sofrendo, você está passando por um momento difícil, que você esperava que aquela pessoa ia te ajudar, ia te estender a mão, ia mandar uma mensagem, ia falar alguma coisa com você, ou ia na sua casa, ela nem aí para você, porque você esperou, você criou expectativa, você confiou que aquela pessoa, naquele momento mais difícil, por ela talvez ter laço de sangue com você, ou por ser uma só carne com você, que ela agiria assim, que ela faria isso, que ela teria certa atitude, e ela não teve, e aí o que aconteceu com você e comigo? Se frustrou, porque o outro não agiu de acordo. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que colocar a nossa confiança plena em uma única pessoa. Quem é? Deus. Nós podemos viver a vida de duas maneiras. De uma forma incrédula. Padre, onde é que está o homem e a mulher incrédulo? Está aí dentro. Dentro de você e de mim. Basta dar atenção, ressuscitar, que está aí o homem e a mulher incrédulo. Basta alimentar, acabou. Está aí o homem incrédulo. Mas padre, eu posso ser um padre incrédulo? Pergunto para vocês, sim ou não? Basta eu querer. Não acreditar no que eu celebro, não acreditar na oração que eu rezo, não acreditar na palavra que eu prego, não acreditar na Eucaristia que eu celebro. Posso cair na incredulidade. Padre não está livre de se tornar um padre incrédulo. E nem você que está aqui. O homem incrédulo, a mulher incrédula está aí dentro. Mas padre, por que eu estou na incredulidade? Porque você está alimentando a incredulidade dentro de você. Mas padre, como é que eu faço para ter fé? Onde é que está o homem e a mulher de fé? Está aí dentro.
Por que eu estou mais incrédulo do que sendo um homem de fé? Porque eu estou alimentando dentro de mim a mulher que não acredita, a mulher incrédula, o homem incrédulo. E quando eu alimento a incredulidade no meu coração, pode esperar tudo de um homem incrédulo. Quem é incrédulo tem medo da morte. O incrédulo morre de medo de morrer, a pessoa é incrédula. Eu não vou nem perguntar aqui se tem alguém que está aqui que morre de medo de morrer. Não vou nem pedir para levantar a mão se tem alguém que está aqui que morre de medo de morrer. Toda pessoa incrédula, ela morre de medo de morrer. Por quê, padre? Porque ela não acredita. Ela tem medo da morte. A pessoa incrédula, ela morre de medo de morrer. Você tem medo de morrer? Não precisa, responde não, pelo amor de Deus. Pense um pouquinho nisso. Veja que a incredulidade destrói a nossa vida, que a incredulidade corrói o nosso coração, que a incredulidade detona com a gente. Mas quem tem fé, não. Padre, o que eu tenho que fazer para ter fé? Alimentar ela todos os dias. Você pode acordar incrédulo e passar aquele dia sendo uma pessoa incrédula, não quer saber de nada, não quer saber de mundo novo, não quer saber de igreja, não quer saber de missa, eu não quero saber de nada. Basta você querer. Ou então não. Opa, espera lá, não quero viver a vida de uma forma incrédula. Eu creio, eu tenho fé, eu acredito que a morte, ela não é o fim. Quem tem fé, quem acredita, enxerga a morte como o princípio de uma vida que é eterna. E não é o fim. Quem tem fé acredita assim. Quem tem fé tem esta visão de que a morte é o começo, de que a morte não é a última palavra, mas que a morte para aqueles que têm fé é o princípio de uma vida eterna. E esta pessoa acredita que Jesus venceu a morte. Amém? Vamos para o evangelho de hoje, belíssima palavra. A primeira coisa é estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Padre, todo mundo que está aqui está ouvindo, padre? Eu não sei, posso estar aqui e não está ouvindo. Posso estar aqui e estar em outro lugar. Está conversando, está fazendo outra coisa, está desligado, está pensando outra coisa, não está ouvindo. A primeira coisa que nós temos que dar ouvido. Você imagina, você está tentando falar com aquela pessoa e ela não te dá ouvido. Ela te ignora. Quantas vezes nós ignoramos a Deus na sua palavra? Deus está tentando falar. Deus está tentando falar com a gente. Deus está tentando nos dar um toque. A gente escuta todo mundo. A gente dá valor a palavras de todo mundo. É na internet, é no Facebook, é no WhatsApp, é no telefone, eu não sei da onde. A gente dá ouvido, a gente pensa naquilo, conversa, fala, repete, escuta, se indigna. Mas muitas vezes nós não damos ouvido a Deus e a sua palavra. Não damos ouvido a Deus, aquilo que Deus vem falar no nosso coração. Quantas vezes nós não damos ouvido ao que Deus vem nos falar no nosso coração? E o que é que Deus vem falar no seu coração? O que é que Deus quer falar com você e comigo? Todo o tempo Deus quer falar, mas se a gente não para ouvir, se a gente não para dar ouvido todos os dias àquilo que Deus quer falar, às vezes nós falamos demais, mas nós não escutamos a Deus. Deus vai dar a direção, Deus vai falar na sua vida. Queremos o palpite das pessoas. Muitas vezes queremos o palpite de pessoas que não têm uma visão espiritual na nossa vida. Uma pessoa que talvez
não tem estrutura e a gente quer opinião sobre aquela situação daquela pessoa na nossa vida. A primeira coisa é dar ouvido à palavra de Deus. Veja, Jesus vai encontrar Simão Pedro, ele vai até lá aonde ele estava e ele encontrou Simão frustrado. Ele estava frustrado porque ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Ele e os seus sócios. Trabalhou e não viu fruto nenhum do seu trabalho. Antes de Jesus. Quantas pessoas que são frustradas na sua vida? Primeiro, porque não escutam a Deus, não dão ouvido, elas não dão fruto na sua vida, não frutifica a sua vida, porque não dão ouvido ao que Deus fala. Veja que Pedro estava frustrado. Sabe, um dos grandes problemas da nossa frustração? Falta de visão espiritual. Nos leva a uma vida frustrada. Outra coisa que colabora para a nossa frustração em tudo é a imaturidade nossa. Quanta gente imatura na igreja, e não é pouco. Quanta gente imatura nas famílias. Padre, por que muito casamento acaba? Por causa da imaturidade. Quantos homens que parecem crianças? Sim ou não? Pode ter a idade que for. Não interessa, não tem. A idade não é sinal de maturidade. Quantos homens que agem como criança, que têm comportamentos de criança, não têm comportamento de pessoas de verdade, mas são imaturos no relacionamento, totalmente despreparados. Eu fico olhando quanta gente casada, mas que não tem estrutura, não tem maturidade para um relacionamento, elas se juntam. Somente movido por um fogo, talvez pela paixão carnal, mas não tem estrutura para um relacionamento, para encarar um relacionamento. E quantos casamentos são desfeitos por quê? Homens imaturos, mulheres imaturas. E ainda mais, são cristãos imaturos dentro da igreja. Os cristãos imaturos dentro da igreja arrumam uma confusão danada, causam divisão, arrumam intriga. Por que causa tanta intriga? Aonde tem isso, padre? Em todo canto. Porque não tem visão espiritual. As pessoas querem dentro da igreja dar palpite com uma visão mundana. Não tem maturidade espiritual. Não tem uma visão espiritual. E aí muitas vezes causam confusão, causam intriga. Aonde estão, o que falam, abre a boca para dizer, causando tanta confusão. A nossa imaturidade na fé, como crianças na fé. E aí a gente se frustra. Quantas pessoas que não têm maturidade na vida profissional, elas até querem trabalhar ali, mas elas não têm peito para encarar, elas não têm peito para levar a sério, elas não têm peito para levar com responsabilidade. Quantas pessoas que querem servir a igreja, quantas pessoas que querem fazer parte da missão, da comunidade, até querem, mas vêm machucadas, vêm imaturas, vêm feridas, vêm com aquilo que são, elas até querem, mas se são imaturas, quem é imaturo na igreja, é imaturo em casa, é imaturo na vida profissional, não tem uma visão espiritual, e aí se frustra. Veja que nem o primeiro Papa estava livre da frustração. Padre, um padre se frustra, muitas vezes. Quantas vezes eu me frustrei em tanta coisa, e não foi pouca. Eu tive que superar, eu tive que joelhar aos pés da cruz, eu tive que chorar, eu tive que pedir a Deus me levanta, eu tive que pedir a Deus me ajuda. Quantos momentos da vida eu vivi de frustração na minha vida? Mas Deus levanta aquele que cai. Deus cura um coração frustrado, Deus restaura a nossa vida. Não estamos livres. Ser padre, ser o que for, não estamos livres de nos frustrarmos em tudo. Mas padre, eu vou para a igreja e eu não vou me frustrar. Quem te disse?
Eu vou para o mundo novo e eu não vou me frustrar em momento algum. Aonde você leu isso? Aonde você viu isso? Aonde se vê eu e você? Ali está a frustração, porque nós só somos imperfeitos, somos seres humanos, somos miseráveis, e nós temos que aprender a cada dia a sermos pessoas melhores. Jesus encontra Pedro frustrado. Você imagina, né? Você olhar para o Papa Francisco, vocês acham que o Papa Francisco não se frustra? Se enganem vocês de olhar para aquele homem sorrindo o tempo todo. Eu imagino quanta frustração que aquele homem não deve passar, meu Deus. E não é pouca. Talvez vocês olham para mim, se engana, você imaginar, nossa, será? Eu passo por muitas frustrações e não é pouco. A gente só imagina o outro, a gente fica imaginando o outro, a gente talvez fica sentado julgando aquela pessoa que está ali, do nosso lugar. Mas a gente às vezes não deixa a palavra de Deus tocar o nosso coração. Simão, ele estava frustrado, e aí Jesus entra em cena na vida dele. Quando Jesus não está, imagine quanta coisa acontece na nossa vida, mas quando ele entra, ele vai dizer, ele entrou em cena, ele se preocupa com Simão, ele vê a sua dor, ele vê a sua frustração, ele entra no seu barco, ainda que você esteja frustrado, ele entra no seu barco, e ele começa a dar ordens, ele vai dizer, vamos lá, levanta. Uma pessoa frustrada, ela fica triste, caída, ela quer chorar, ela quer ficar a noite inteira pensando naquilo, na sua frustração, e sofrendo e cozinhando aquilo o tempo todo no seu coração. Jesus vai dizer, não, hoje, levanta, vamos lá, o que está acontecendo? Você não pegou a noite inteira? Não, vamos lá, vamos avançar, vamos dar passo, vamos ter atitude, vamos lá então aqui. Leva para as águas mais profundas, vai mais profundo, lança as redes. Às vezes Jesus está pedindo de nós, sabe o que? Saia da superficialidade, vamos avançar na fé, vamos aprofundar, vamos sair daquilo que é raso, vamos para lugares mais profundos, vamos avançar, vamos crescer. Não foque na sua frustração, eu quero te ajudar a ir além, comigo você vai conseguir, mas veja, eu estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, eu fiz de tudo, mas o milagre vai acontecer agora. Em atenção à tua palavra, eu lançarei. Quando nós damos atenção à palavra, a história muda, a vida muda, o fruto muda, Deus age, Deus toca, Deus liberta, Deus entra em cena. Quando a gente dá atenção ao quê? A palavra. Quando Pedro deu atenção à palavra, quando ele dá atenção à palavra, mas veja que ele ficou assombrado com esse milagre. Qual foi a sua primeira reação? Perceber a sua insignificância. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou o quê? Você imagina o primeiro Papa batendo no peito, dizendo, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E eu imagino eu pensando no lugar de Pedro, quem sou eu para me aproximar do Senhor? Quem sou eu para tocar no corpo do Senhor? Quem sou eu para receber o Senhor? E ele dizendo, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um grande pecador. É a primeira reação, perceber a nossa insignificância em comparação com a grandeza de Jesus, com a grandeza da sua presença, com a grandeza de Deus. Pedro sabia que Jesus curou muitos enfermos. Pedro sabia que Jesus tinha expulsado demônios. Mas ele ficou maravilhado, sabe com o quê? De Jesus se preocupar com ele, com o seu dia a dia, de Jesus se preocupar com a sua rotina cotidiana, de Jesus entender a sua necessidade. Deus não interessa somente em nos salvar. Deus se interessa pelas nossas necessidades diárias, em nos auxiliar, em nos ajudar. 2 passos eu convido você a dar comigo. Primeiro, bater no peito e reconhecer
a nossa iniquidade. A primeira coisa, bata no peito e diga: eu reconheço a minha iniquidade. É a primeira coisa. A segunda coisa é seguir como os pescadores. A segunda exigência. Sabe por quê? Quando a gente reconhece que Jesus, somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode nos ajudar, nós devemos ter disposição em segui-lo. Mas padre, eu sou um pecador. Pedro também era. Mas padre, eu tenho frustrações. Pedro também tinha. Mas Jesus te convida a segui-lo. Jesus convida a entregar a Ele a nossa frustração, a nossa miséria, o que temos passado. Ele nos convida a segui-lo e a deixar o passado. Deixa o passado passar. Vamos dizer? Deixa o passado passar. Deixa o passado, porque tem muita gente que está aqui que não deixou o passado passar, não. Que vive de passado. Tem gente que tem a profissão de coveiro, que vive desenterrando o quê? O seu passado, o tempo todo. Pessoas imaturas. Pessoas imaturas no relacionamento, sabe o que elas fazem? Elas pegam os defeitos do outro, ela fica o tempo todo jogando na cara do outro, pegando, desculpa a expressão que eu vou usar, tá? Pegando as merdas que o outro fez, fazendo assim na cara do outro, todo dia, ó. Você lembra o que você fez? Você já esqueceu? Olha aqui o que você fez. Você lembra o que você me... É coisa de Satanás mesmo. Você lembra o que você me falou aqui, ó? E fica esfregando a merda na cara do outro. Você esqueceu? Eu não esqueci o que você fez até hoje, não. E a pessoa fica esfregando a merda na cara do outro o tempo todo. Você imagina se Deus fizesse isso comigo? Se Deus fizesse isso com você? Tem muitas pessoas que vivem de merda. Tem muitas pessoas que vivem de passado. Tem muitas pessoas que vivem presas nas misérias do outro. E não vive a sua vida, não vive a sua felicidade. Elas vivem presas no que o outro falou, no que o outro fez, no que o outro disse, no que o outro está falando, no que o outro está dizendo, no que o outro está fazendo. E ela não vive a sua vida. Quanta gente que ainda não deixou o passado passar. Quanta gente que ainda não deixou o passado para trás, ainda não se desprendeu. Quanta gente que carrega o passado nas costas e fica trazendo o passado e fica repetindo e fica carregando o passado, não deixa as coisas ruins passar, não desprende, não se liberta do passado, não deixa para trás. E não só isso, eu termino dizendo, eu não vou nem perguntar quem tem ansiedade aqui. Nem vou pedir para levantar a mão também, não. O que é ansiedade? A preocupação exagerada com o quê? Com o quê? Amanhã. Futuro. Futuro. O que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Tem gente que não vive hoje, não. Tem gente que vive, é amanhã, é amanhã, é amanhã, é amanhã. A pessoa vive na adrenalina do amanhã, e ela não entrega o seu amanhã para Deus. Ela não vive hoje. A vida acontece hoje, a vida acontece agora, não é amanhã, não foi ontem, não é amanhã, é hoje, é agora, é hoje. Nós temos que viver como se fosse o último dia. Nós tivemos uma grande perca esses dias. Um padre da minha idade, 44 anos, estava na sua casa, infartou, foi encontrado morto no seu quarto. 44 anos, meu querido. 44 anos, ele não esperava que isso ia acontecer com ele. Nós podemos ser pegos de surpresa. Não interessa a idade, não interessa nada. Interessa que nós temos que viver a vida, é hoje, é agora, entregar o nosso futuro para Deus. O nosso futuro vai depender daquilo que eu estou vivendo quando? Hoje. O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou plantando hoje? Eu vou colher isso. O que eu planto, o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu cultivo, o que eu dou, o que eu me entrego. Amém?